tentar fazer um hands-on aqui para vocês. Realmente o Blue Green aí é uma estratégia para atualizar a aplicação com o mínimo de tempo de disponibilidade, onde vocês vão ver que o Blue é que está em produção e a Green é a versão nova que a gente está querendo substituir, a versão que os usuários estão usando atualmente, né? E o Green é a versão nova em que a gente está disponibilizando. Aqui no YAM vamos precisar fazer a criação da nossa função, que será usada lá tanto pelo code deploy quanto pelo Lambda, tá? Então aqui criar serviço da AWS, vamos selecionar aqui o code deploy, selecionar especificamente aqui code deploy for Lambda, que a gente vai trazer as policies necessárias para a gente, para o code deploy interagir com Lambda. Próximo. Entidade confiável, aqui já está o code deploy, vou criar. Vamos dar o nome da nossa função, code deploy hello, criar perfil. Dessa forma ele ainda não vai aparecer no Lambda para a gente selecionar, tá? Então o que eu preciso fazer? Aqui, e tenho que adicionar o Lambda como uma relação de confiança com o Lambda e com o code deploy. Editar. Adiciono o Lambda, atualiza a política. Bom, agora nesse momento aqui, vamos acessar o serviço Lambda e vamos começar a criar a função Lambda, tá? Então, funções, criar função, usar um template, um Hello Python, vou chamar de Hello, usar uma função já existente, vou selecionar o code deploy hello que eu criei. Depois disso, criar função. Usa um código bem simples, tá? Retornando um dado qualquer. Na execução é só para a gente ver que ele vai retornar com sucesso, nenhum problema. Então, vamos rodar aqui o comando para criar a nossa versão. Executando o comando. Então, a versão que temos aqui é a versão 4, tá? Tinha algumas versões aqui que testando aqui acabei deletando, tá? Então, a versão 4 seria a nossa versão atual de produção. Preciso fazer a criação de um alias para conseguir usar o code deploy com Blue Green. Então, para a criação do alias, vou dizer qual que é a versão que eu vou usar, qual que é o nome do meu alias. Então, para o alias chamado dev, estou usando aqui a versão 4. Voltando aqui em alias e atualizando, eu consigo ver que tem um alias chamado dev apontando 100% do meu tráfego para a versão 4. Vou fazer aqui a alteração do código, agora simulando uma versão de rollback. Vou fazer essa função lambda sempre gerar uma exceção qualquer. Então, exceção para rollback. Basta fazer aqui a publicação do meu deploy. E aí, com esse código agora, vou gerar uma nova versão. Dessa vez eu vou fazer via console, tá bom? Então, versão de rollback vai ser gerada aqui a versão 5 para a gente. A gente vê aqui que já foi criada a versão 5, voltando versão 5. O alias está apontando para a versão 4. Então, para fazer um teste nessa função, aqui eu estou na versão 5, vou entrar na versão que o alias está apontando, alias apontando para a versão 4. Clicando na versão 4, rodando um teste, consigo ver minha execução bem sucedida. Um retorno bem simples aqui também, tá bom? Voltando aqui novamente, acessando agora a versão 5, vocês vão ver que ela retorna a função vai ser executada com falha. Então, o cenário que a gente quer é a versão produtiva e a versão com sucesso, e simulando em que eu fiz um novo deploy dessa versão que agora, quando ela for chamada, ela vai apresentar falha, tá bom? Agora vamos iniciar a criação aqui do nosso code deploy Blue Green. Para começar aqui a criação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um aplicativo. Vamos chamar aqui o nosso aplicativo de Blue Green Lambda.
Escolher em qual que é a plataforma que queremos aplicar. Vou selecionar aqui a AWS Lambda, não precisa adicionar tag, criar o aplicativo. Vou vir aqui no CloudWatch, criar alarme, selecionar a métrica, Lambda, por nome de função, a função hello, por erros, a soma de todos os erros, um período de 5 minutos, onde for maior que 0. Se eu tiver um erro no período de 5 minutos, ele vai ser considerado como não saudável, e o que a gente quer é que, que essa versão não continue em produção e que seja feito o rollback, tá? Próximo, em alarme, não quero nenhuma notificação, vou remover essa parte, vou deixar aqui o padrão, tá? Próximo, qual vai ser o nome do nosso alarme? Vamos chamar ele de Blue Green Lambda Hello. Próximo, e criar alarme. Voltando para o nosso alarme. Agora podemos observar que o status dela está em OK, não está em alarme. Aí o próximo passo que precisamos criar é o grupo de implantação, tá? Então, para criar o grupo de implantação, vamos definir o nome. Vou chamar de Blue Green grupo. Qual a rule que vamos usar? Então, code deploy hello. No caso aqui, vamos usar a opção de que eu quero que o tráfego seja remanejado 10% a cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, 10% do tráfego sairá da versão 4 para a versão 5. Vamos selecionar aqui o alarme. E desmarcar a opção desativar reversão. O que queremos é reverter quando os limites de alarme forem atendidos aqui, tá? Criar o grupo de implantação. Agora aqui podemos criar uma implantação. Qual grupo que foi criado. Podemos especificar aqui um arquivo diretamente do S3, que é o mais comum com Continuous Deploy, ou podemos aqui também informar aqui na mão mesmo o que a gente quer, tá? Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Basicamente temos a versão, qual que é o recurso, demos o nome aqui para o nosso recurso, qual que é o tipo dele, então um lambda function. Nas properties, qual que é o name do nosso lambda function, qual que é o alias, qual que é a versão atual que está em produção, que o nosso alias está apontando, e qual que é o nosso destino. Isso a gente pode ver por aqui. Temos a versão 4 e a versão 5, o nosso alias está apontando para a versão 4, 100% do tráfego está sendo apontado para a versão 4. Informando isso aqui. Não vamos alterar aqui a substituição, vamos manter o que a gente acabou configurando lá para o grupo, tá? Então 10% a cada 2 minutos. E aqui também a gente vai reverter caso ocorra alguma falha. Execução em andamento. O que podemos ver aqui? Aqui então, o primeiro passo já foi migrado 10% das transações para a nova versão. Olhando aqui no Lambda em alias, atualizar, a gente consegue ver que 10% de todas as requisições já estão chegando na versão 5 e 90% chegando na versão 4. A cada 2 minutos a gente vai ter atualização de 10%. Passando 2 minutos eu volto aqui só para mostrar para vocês que esse valor aqui vai aumentar, tá bom? E aí eu vou fazer uma simulação chamando a versão 5 para ver acontecendo o problema, tá bom? Olhando aqui no CloudWatch, voltando aqui no CloudWatch, podemos observar que o nosso alarme que foi criado, ele está com o status OK ainda.
Vamos ver se aumentou aqui o percentual. Agora estamos com 30%. Vamos fazer uma simulação aqui. Vou entrar na versão 5, simulando que algum usuário chamou essa nossa função e ela passou pela função 5. Ela deve gerar um erro. Então, em testar, chamada com erro. Voltando aqui no nosso alarme, podemos ver. Então, agora no nosso alarme, o que podemos ver é que entrou em modo de alarme. Fiz algumas chamadas aqui a mais também, tá? Então, a quantidade de chamadas com erros que foram aparecendo no período de 5 minutos tornou o nosso alarme, tornou que a nossa regra entrasse em um estado em alarme, tá bom? O que aconteceu com isso? A nossa função, ela tinha passado aqui o tráfego um pouquinho maior, porém, quando deu erro, o que ela fez aqui pra gente? Ela retorna aqui a mensagem de falha, não vai permitir todo o tráfego. E o que estávamos vendo aqui na função é que tudo agora voltou 100% novamente para a versão 4, tá? Então aqui a gente consegue ver que o Blue Green ele foi executado com sucesso. Foi identificado uma falha na versão nova que estava sendo colocada em produção. Com isso, através do alarme, ele identificou que seria necessário fazer o rollback. Agora vamos simular aqui o que aconteceria se a função não tivesse gerado nenhum problema, tá? Então, aqui só vou fazer uma alteração novamente aqui na função, vou tirar essa parte do erro dela. Vou dar um return com sucesso. Tirando a parte do erro, vou fazer o deploy da função. Feito isso, vou gerar uma nova versão. Vou chamar aqui de versão boa. A versão boa. Foi gerada aqui a versão 6. Se olharmos para cá agora, temos a versão 6. Aqui, voltando no code deploy, em implantações, podemos ver que essa aqui é a execução nossa inicial. Ela estava sendo executada, porém, como foi identificado um alarme que nós configuramos, né? Com isso, ela foi interrompida. Automaticamente foi gerado um novo processo aqui de implantação, apontando para a versão antiga, que era a versão 4, onde seria a nossa versão de rollback. Para criar uma nova implantação, a gente vem aqui em aplicativo, seleciona o nosso grupo de implantação, implantações, criar implantação. E agora o que vamos fazer é, usando aqui o editor, vou copiar novamente aqui para a gente não perder muito tempo, tá? E aí o que a gente sempre tem que colocar então a versão atual. Olhando aqui na função, o alias está apontando para a função 4. E o nosso target é a versão 6 que criamos quase agora. Vamos alterar aqui a substituição, em vez de colocar 1 minuto, vamos dar 1 minuto, 10% do tráfego será remanejado para a versão 6, tá? Vamos considerar aqui também que se eu tiver algum problema aqui também, eu vou continuar fazendo o rollback. E antes disso, só vamos verificar como está o estado do nosso alarme, tá? Olhando o nosso alarme aqui, ele já voltou para o estado saudável, já está como ok. Então vamos criar aqui a implantação. Implantação em andamento. Que a gente consegue acompanhar como que está. Então por enquanto migrou 10%. Conforme for atualizando aqui a cada 1 minuto, ele vai aumentando mais 10% aqui do tráfego para a versão green, tá? Aí eu vou mostrando para vocês aqui para ir acompanhando o andamento. O objetivo aqui é que no final de tudo, não sendo identificado nenhuma falha, vou até fazer algumas execuções aqui na nossa versão 6 para a gente garantir. Testar, vou fazer várias execuções aqui, tá? Então, nossa versão 6 retornando tudo com sucesso, não será um problema e não precisará fazer o rollback, tá?
Conforme ele for atualizando aqui, eu volto e vou mostrando para vocês. O nosso Lambda aqui também, já podemos observar. Aqui o que podemos observar é que 90% do tráfego está apontando para a versão atual de produção, que é a versão 4. 10% está apontando para a versão nova, que é a versão 6 que criamos, tá? Após um minuto, tivemos a atualização aqui, então 80% na versão 4, 20% na versão 6, mais 10% do tráfego já foi remanejado para a versão nova. Olhando aqui no Lambda também, atualizando, a gente pode ver que isso realmente está acontecendo, tá? Então, 80% do tráfego na versão 4, 20% na versão 6. Mais uma vez, após um minuto, 30%. Conseguimos ver aqui também esse manejamento. 40% do tráfego já direcionado. Nosso alarme aqui continua ok. Nosso Lambda já mostra 40% direcionado. Quase finalizando, 10% somente na versão atual de produção, 90% na versão nova. Olhando aqui também, a gente consegue ver. Depois de todo o tempo decorrido aqui, 100% do tráfego atualizado usando a versão nova que fizemos o deploy, tá? Tudo aconteceu com sucesso. Alarme ainda ok, nenhum problema. Tráfego da função atualizado para 100%. E é isso aqui, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado um pouco do que eu tentei passar, que tenham aprendido um pouco mais sobre o Code Deploy Blue Green com a AWS Lambda, tá bom?